Na série de entrevistas, eu recebo o profissional Gustavo Cândido, ele é especialista em marketing digital e hoje o nosso tema para finalizar essa série é metaverso e tendências do marketing digital. É um instante só. Muito bem, recebo aqui o Gustavo, prazer estar contigo aqui, quarto episódio. Nós já falamos muita coisa em torno do marketing, né, digital, inclusive aquilo que é o básico, falamos um pouquinho do desenvolvimento de conteúdos, os erros e acertos. Agora, para onde vai esse marketing digital? Dá a impressão, né, que aquele marketing tradicional teve uma sobrevida enorme. O marketing digital é muito parecido com aquilo que nós temos hoje em relação ao conhecimento, que ele vai se multiplicar numa velocidade muito grande. O que é verdade hoje não é verdade amanhã. Como é que é isso? Dá para antever alguma coisa nessa linha, Gustavo? Com certeza. Vai chegar um momento, inclusive, Café, que a gente não vai ter mais o marketing digital, né? Vai ter só o marketing de novo, né? A gente vai dizer só marketing porque tudo vai ser digital. Na verdade, seria uma redundância. A gente o mundo está se digitalizando, então esses novos canais se tornam portas para que eu entre em contato com o público, né? Então, por exemplo, eu tenho o smartwatch. Então, daqui a pouco eu vou ter mensagens de marketing vindo no smartwatch. Quer dizer, isso já é possível hoje em dia, né? Mas isso se torna uma coisa cada vez mais comum. Então você tem, com a chamada internet das coisas, né? Que é a conexão da internet entre os aparelhos na sua casa. Então, sua televisão conversa com a geladeira, que conversa com os outros eletrodomésticos e tudo mais. Então você tem aparelhos conectados à internet. Isso vai criar possibilidades de novas mensagens de marketing chegarem até você. Então, esse é um caminho. Então, na medida em que se digitaliza o mundo e a gente vai se acostumando a isso, na verdade, não é só a digitalização, na verdade, o que é o comportamento humano em relação a isso, né? Quando as pessoas começam a adotar a tecnologia, aí sim ela se consolida, e quando ela se consolida, a gente pula de degrau. Então, isso é uma tendência, né? A chegada do 5G no Brasil, logo a gente vai ouvir falar cada vez mais em internet das coisas, IoT, né? A gente já ouve falar muito, mas isso vai ser uma realidade nas casas das pessoas, né? A conexão de aparelhos. E essa conexão de aparelhos vai possibilitar mil outras maneiras de abordar esse consumidor. A gente já tem na televisão hoje em dia, né? Você passa um canal ali na televisão, você já recebe um monte de mensagens que estão além do comercial, né? Então, isso vai acontecer. E aí tem a questão do metaverso, né? Então, eu queria explorar um pouquinho mais, porque isso parece ser uma expressão, um tema um pouco distante do dia a dia, né? Uma coisa que vai crescendo, mas está muito ligado a quem está na tecnologia, nas grandes corporações. Traduz aí o metaverso para uma linguagem bem simples. É curioso como ele está próximo e ao mesmo tempo ele está distante, né? A gente ouviu falar muito de metaverso no final do ano passado, quando houve a troca do nome do Facebook para Meta. Mas por que ele escolheu Meta? Aí começou a se falar muito de metaverso. O metaverso é a criação de um ambiente digital, de um ambiente que simula o real num ambiente digital. Certo? Não é nada mais do que isso, é um mundo virtual. Uma sala de aula, por exemplo. Pode ser uma sala de aula virtual, onde eu entro ali dentro, na figura de um avatar, de um personagemzinho, e eu interajo ali dentro, certo? Isso já existe há muito tempo. Só que existe no universo dos games, por exemplo. Então, os jovens, e é muito importante pensar isso, você fala assim, mas as crianças já estão acostumadas com isso, esses ambientes, esses second lives da vida, esses outros Roblox, existem vários universos, onde você joga ali dentro. E a gente olhava aquilo e falava, é só um game. Na verdade, o que se propõe, né, na verdade, o que se antevê, é que as empresas entrem dentro desse universo e criem um espaço no qual depois a gente possa navegar lá dentro. Então, isso já acontece, as empresas já estão nesses jogos. Vamos pensar numa loja física de eletrodomésticos. Sim. Eu entraria virtualmente nela, é isso? Exatamente. Estariam ali os produtos, Sim. Eu teria as condições, quer dizer, é isso. Existe até um vídeo do Walmart, já tem alguns anos já. Esse vídeo voltou a ser divulgado o ano passado, mas ele já tinha alguns anos.
no qual ele simula como seria uma compra no supermercado virtual. Então eu estou ali, o meu avatar está ali segurando o carrinho, não aparece a figura, aparece sua mãozinha assim, um carrinho, e ele viaja por corredores do supermercado, onde ele pode apontar com o dedo, você põe o cursor no produto, ele pega o produto, olha a embalagem, vê todas as informações do produto, na lateral aparece escrito, ele escolhe o produto, põe no carrinho. Tá, mas você falou que era uma simulação, aí no caso seria real. Mas isso pode acontecer. Aí no metaverso seria real. Isso. Eu vou entrar no carrinho e realmente comprar, e esse produto vai ser separado lá fisicamente. Exatamente, vai ser separado para mim, e a hora que eu concluir a minha compra, ele vai ser enviado para minha casa. Então, por exemplo, o que já existe nesses jogos, em alguns desses jogos que eu citei, que os jovens brincam hoje em dia? Então, já existe restaurante do McDonald's ali dentro. Eu posso entrar ali naquele restaurante do McDonald's, fazer um pedido e esse pedido chegar na minha casa. Tá. Então, eu estou fazendo essa conexão. Agora, quanto isso... Então, é uma tecnologia que já existe, que pode melhorar muito, mas a gente pode dizer também, mas será que eu vou entrar ali dentro para fazer isso? Será que eu preferia ir no McDonald's, na loja física, ou pegar um telefone, ou um iFood da vida? Ou será que eu tenho essa... Será que as empresas vão, eu, adulto, na minha idade, vou entrar ali dentro? Olhando o segmento imobiliário, me parece que hoje já tem, né? Com aqueles óculos, você pode ter o tour virtual. Essa é outra possibilidade. Mas me parece que você conseguir antever um apartamento que você vai comprar, que é outra coisa que já existe. Com os eletrodomésticos, o posicionamento de mesa, como é que vai ser meu quarto, me parece que isso é encantador se atender às minhas expectativas. Né? Com certeza. Isso já existe, a tecnologia já existe, e é exatamente isso que você está dizendo. Imagina a gente entra num ambiente, e a gente até pode imaginar uma reunião, né? Vamos entrar numa reunião agora, a gente vai colocar os óculos, mas isso pode também ser feito virtual, né? E antecipar, você antever como é que vai ser o imóvel para poder concretizar depois a compra, né? Então, assim, eu vejo como existem muitas possibilidades, né? Agora, na área de educação, pode ser uma revolução, né, nesse aspecto. Claro, eu sou professor, eu tenho ministrado aulas e a universidade que eu ministro tem permitido, facultado aos alunos estarem presencial ou não. Tá? E eu sinto que essa falta de interação pode prejudicar, inclusive, o ensino-aprendizado, porque na minha disciplina estou dando finanças, tem exercícios, tudo, e é gostoso você ir na carteira e colocar. Né? Esses que estão fora, é difícil, você tem que projetar algo, você explica e ele não enxerga direito. O que na educação isso pode revolucionar? Ela é uma praticidade. Treinamento, puxa, que legal, hein? Eu crio um ambiente, uma sala virtual, o professor está ali, passando conteúdo, interagindo, cada um. Agora, nessa relação ensino-aprendizado tradicional, ou o tradicional vai estar também com o tempo encurtado? O tradicional, ele já está com os dias contados, né? Porque esse modelo, desculpa de interromper, ele vem, você assistiu um filme hoje do século XIX... Perfeito. É uma lousa, é o professor, os alunos sentados, é impressionante como isso... Claro, tem uma lousa eletrônica, hoje tem um PowerPoint da vida, tem algumas interações, eu já participei de treinamentos em que a interação era muito grande, mas se você espremer, giz, lousa, aluno sentado e professor falando. É aquela coisa, o professor falando, copia o texto, faz exercício em casa, é a mesma coisa. Imprime a apostila e tal. Né? Estuda, decora, volta e me fala o que você aprendeu, né? O processo continua o mesmo desde o século XIX. E olha como já existe essa desconexão entre o que está acontecendo hoje nas salas de aula e a vida dessas crianças, desses jovens, fora da sala de aula. Eles têm uma possibilidade de aprender fora da sala de aula que é muito mais divertida para eles. Eu não estamos nem falando do metaverso em si, mas os recursos digitais hoje em dia, uma aula no YouTube, uma aula feita no YouTube, com todos os recursos que ela permite, de inclusão de imagens, de links, de música, de corte, de edição legal, ela mantém muito mais a atenção do aluno do que você ter uma pessoa na frente da sala falando num tom de voz. O que me ocorre aqui é preciso explicar a crise de 1929. Eu faria uma integração. Perfeito. Com imagens reais da época. Exato. Não que eu não possa fazer isso sem ter uma tecnologia, mas o que você está propondo, eu consigo produzir uma aula, sei lá, de 50 minutos em que essa atenção do aluno, inclusive estimulando ele a navegar por algum
ambiente que ele mesmo possa descobrir, é isso? Você pode usar imagem, áudio, vídeo, imagens reais da época, você pode citar links, você pode falar do livro e se mostrar um... Mas dá trabalho, hein? Dá trabalho, mas é isso, o que a gente tem que pensar, e é isso envolve muita questão geracional, Café. E a gente precisa pensar nisso. As pessoas com uma certa faixa etária, elas se comportam de um jeito. Os analógicos. E é normal, os digitais. é normal. Quem tem 50 anos se comporta de um jeito, quem tem 30 se comporta de um jeito, quem tem 20 se comporta de um jeito. Esses jovens que estão vindo agora, os jovens de 20 hoje, eles já nasceram digitais. Então, eles precisam de outros estímulos. A gente tem que pensar nisso. Eles precisam de outros estímulos para que eles se mantenham atentos. A gente está falando aqui, já falou em outros programas, sobre essa questão da necessidade de manter a atenção o tempo todo de quem está aqui. Sim. Esses jovens, se você não mantiver esses jovens atentos o tempo todo ao conteúdo... Ele vai para a segunda tela. Eles dispersam, eles vão para a segunda tela, eles mudam, o WhatsApp solta uma notificação ali, ele larga o que ele está fazendo e vai para outra. Eu tenho visto isso em jogo de futebol, viu? Ninguém está aguentando ficar 45 minutos sem pegar o celular. Você percebe que a pessoa assiste o jogo de futebol e aqui comentando aqui? Ou vendo o que está sendo falado no Twitter, ou vendo o que está sendo falado em outro lugar, ou não sei o quê. Na verdade, essa questão das duas telas já existe, até para não só para os jovens, mas para os adultos também. Assistir televisão com o celular na mão, é uma questão aí. A atenção cada vez mais dispersada, o que mostra que eu preciso de um conteúdo relevante para manter a atenção. Mas nessa questão da educação ou do uso de ambientes virtuais, eu vou precisar criar experiências mais atrativas para manter a atenção dessa pessoa. A gente pode até levar isso para a questão do consumo, viu, Café? Entrar em um site... Muito em breve, entrar em um site, olhar um produto e clicar ali, aparecer uma fotinho desse produto com um textinho embaixo, já não vai ser suficiente. Muito em breve isso não vai ser suficiente. Porque eu vou querer saber mais sobre esse produto, eu vou querer ver como é que ele funciona em todos os ângulos. Como instala. Eu vou querer saber como instala. Mas os sites hoje já tem isso, mas essa experiência vai precisar ser mais interativa. Porque eu vou começar a ter essa interação em todos os outros lugares. Ela se torna carne de vaca, entende? Então a gente vai precisar evoluir nesse sentido. Bom, a conversa está muito boa, mas nós temos um tempo limitado. Me diz uma coisa, metaverso, investimento, tendência, quanto tempo? Porque eu imagino que é uma tecnologia importante, mas o pequeno ainda está um pouco distante. Ele está distante e talvez ele não tenha que pensar nisso agora. Eu acho importante você ter atenção para entender que as coisas caminham para este lado. E aos gradativamente se aproximando. Exatamente. O que a gente até percebe em relação a quando surgiu esse boom de metaverso, falar sobre isso, que é outubro do ano passado. Até hoje, você percebe que já baixou muito o discurso. Né? Num primeiro momento, todo mundo saiu, meu Deus do céu, eu preciso criar um ambiente virtual, preciso estar num ambiente virtual. Como acontece toda vez que surge uma rede social nova, né? Surge uma rede social nova, todo mundo acha que tem que estar naquela rede social. Não, de repente, algumas até surgem e acabam e não teve nem tempo de você entrar. Portanto, muita calma nessa hora. Muita calma, mas não pode perder o olhar. Que é a questão de estar atento. Gustavo, fala um pouquinho rapidamente da tua empresa, Inteligência Digital, e como é que localiza você aí nas redes sociais. Inteligência Digital, uma consultoria de estratégia. Que não concorre com nenhuma empresa de marketing digital, de agência, etc. Não concorre com a agência, porque na verdade o foco é a estratégia, na verdade é criar o planejamento para atuação no digital. E estamos nas todas as redes sociais, no site também, inteligência.digital, facinho de encontrar. Falei aqui com o consultor de marketing digital, Gustavo Cândido. Gustavo, prazerzaço receber você aqui. Muito obrigado, agradeço demais. E a gente se encontra então no próximo. Até lá.